Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo. Já estamos aqui com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que vai comentar um pouco mais conosco sobre algumas passagens bíblicas e como isto hoje pode ser aplicado na nossa vida diária em relação aos nossos procedimentos, dúvidas, hábitos, aquilo que aprendemos versus o que Cristo nos ensinou e tantas outras coisas, não é? Boa noite, pastor. Boa noite a toda a nossa audiência, boa noite a todos aí do estúdio, que Deus esteja nos abençoando aí, e muita satisfação, muita alegria sempre participar do programa Viver Bem em Cristo e falar da palavra de Deus, porque nunca houve tanta necessidade como nesse tempo em que vivemos, essa época que estamos vivendo, que é a época do final de uma dispensação, de como a palavra de Deus precisa ser difundida agora nesse momento, para oportunizar muitos a se decidirem a se achegar a Deus nesses momentos, né? Então, quanto mais se falar da palavra, eu creio que a probabilidade de mais pessoas receberem aqueles convites divinos para se achegar mais a Deus, né? E estamos aqui à disposição. A gente precisa manter especialmente hoje a nossa sanidade mental, né? Porque ficar desequilibrado hoje é uma questão assim de, né, detalhe, né, com tantas coisas que vêm acontecendo. Mas tem uma palavra lá em 1 Pedro, né, no capítulo 3, que fala sobre a prática do bem e a longanimidade segundo o exemplo de Cristo. E em um dos versículos, depois de relatar ali, né, várias coisas, orientar, aconselhar, enfim, né, diz lá no versículo 17, porque é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Então, gostaria que o senhor falasse um pouco, né, sobre essas questões. A gente pode iniciar entendendo assim, que na vida, depois que houve a queda do homem no pecado, e dali para frente foi lá nos primórdios aí dos tempos, não tem como você viver sem sofrer. Deus está dizendo isso. O próprio Cristo sofreu, né? Então, é uma ilusão as pessoas assim buscarem um padrão natural de vida imune ao sofrimento, imune às experiências ruins. Não existe isso, né? Então, que especificamente esse versículo fala que o homem nasce separado de Deus. Então, aqueles que sofrem vivendo a sua vida natural, né, eles vão sofrer. Só que aquele sofrimento daquele homem natural, que pratica o que ele gosta e quer e não o padrão de Deus, ele vai sofrer também. E vai viver com dificuldades e muito mais dificuldades com aquele que pratica o bem. E aqueles que são de Cristo, né, e que já foram recriados espiritualmente por Deus, que tiveram um novo nascimento, essas pessoas, entre aspas, deveriam viver o padrão do bem, o padrão espiritual, que a gente quer dizer. Vão sofrer? Também vamos. Mas o sofrimento é distinto daquele de quem não tem Cristo. O sofrimento daquele é vão, porque ele não tem salvação. Ele não está salvo, a sua alma não foi salva, não foi ainda justificada perante Deus pelo sangue de Jesus que derramou naquela cruz. Então aquela pessoa está sofrendo sem nenhum tipo de esperança eterna, né? Então, a diferença daquele que é cristão, que terá que sofrer, não pelos mesmos motivos do outro,
Mas o nosso sofrimento como cristão é aquele sofrimento que eu tenho que deixar de fazer o que eu quero e gosto e estou habituado para praticar o padrão de Deus. Então, isso provoca sofrimento na nossa alma, porque vamos abdicar de algo que é intrínseco, inato em nós. Uma natureza pecaminosa que está acostumada a viver e a se conduzir de uma forma errônea em oposição aos preceitos e aos ensinamentos de Cristo. Isso então, tem que ser transformado. Exato. E esse processo de transformação dá o start por causa da verdade, né, na nossa vida, a gente vai viver aquele padrão e ver que aquilo ali vai ser difícil para nós viver e vai gerar sofrimento. Sim. Mas tem uma vantagem. Eu estou sofrendo por uma causa de ter redenção plena, eterna. Então, eu preciso ver o meu futuro. O meu hoje pode ser não muito bom, mas o meu futuro é glorioso. Então, é momento de se pensar nessas coisas, até para aqueles que estão vivendo absolutamente suas vontades, seus desejos, suas concepções hoje, de repensar de que isso não leva a pessoa para a salvação. E todo sofrimento, querendo ser cristão ou não, vai passar igual. Então é melhor sofrer para ter a eternidade gloriosa do que sofrer para ser condenado a sua alma. Verdade. Então, resumidamente, eu creio, todos irão sofrer. Ponto. Todos. Né? Aquele que crê, ele sofre, mas tem um fim proveitoso, está escrito. Né? Exato. E o que não crê sofre sofrimento por sofrimento sem sentido, como o senhor disse. Mas ainda tem mais uma coisa, porque esse sofrimento de quem crê, espera em Cristo, está buscando esse aperfeiçoamento, isto gera uma esperança. E também saber que está sofrendo, mas que tem um ser maior e que pode mudar as coisas, ou nos consola, nos ajuda, enfim, nos protege, né? E nós sabemos que teremos a salvação, né? Já é assim, viver bem hoje e ter a salvação eterna também, né? Viver melhor, porque sofrer, né? Todos sofrem. Se não sofreram, estão sofrendo, irão sofrer. Isso é uma coisa inerente à condição que a gente tem aqui na Terra, não é? Eu lembro de uma passagem que Jesus, em seu ministério terreno, falou à igreja, dizendo assim: no mundo tereis aflições. Estava falando para a igreja, para os crentes. Sim, e Provérbios também diz: tudo sucede a todos. Né? E aí então nós ficamos assim, quando recebemos o evangelismo, as pessoas geralmente citam coisas que não explicam bem a situação. Por exemplo, quando eu estava sendo evangelizado, há muitos anos atrás, me disseram: aceita Jesus que a tua vida vai ser um mar de rosas, né? Tu vai ver, tudo vai mudar, você não vai mais sofrer, você não isso, aquilo. Só que quando eu aceitei Jesus, eu fiquei perplexo, porque continua, piorou até. Piorou porque a gente tem que mudar coisas que a gente nem sabia que estavam erradas, né? E aí eu comecei a compreender o processo, porque aí, como você falou, a esperança me dá força e motivação para suportar aquele momento temporal da transformação. Sim. Né? Então, isso é maravilhoso, porque eu jamais me arrependi da decisão de ser um cristão, jamais. Eu só tenho que agradecer todos os dias. Com certeza. É saúde, né, para os nossos ossos, como diz, né? E para a nossa mente, principalmente. Mas o sofrimento é como, por exemplo, uma pessoa obesa,
né? O obeso mórbido, olha o sofrimento que passa para conseguir transformar aquela situação, ser transformado, né? Mas quando volta à saúde plena e pode desfrutar, né, das coisas que antes não podia, né? Que é, no caso, nos referindo a isso, que é a paz, a esperança, conseguir se manter, né, no equilíbrio diante de tantas situações, eu acho que não tem preço, como diz, né, naquela propaganda. Não tem. Essa vida que Deus nos dá é muito maravilhosa. Verdade. Cheia de problemas, mas é maravilhosa. Sim, verdade. E é uma transformação e um socorro momentâneo nos momentos de angústia também, né? Que se clama, né, ao Senhor. Lá do mais profundo abismo, clamei ao Senhor, Ele me ouviu, né? Então, às vezes a pessoa está em muita aflição. Os problemas não mudaram, mas Deus pode transformar o nosso coração, a nossa mente, trazer mais paz, né? Diminuir essas angústias e ansiedades aí. Bem, pastor, vamos fazendo um breve intervalo e já voltamos aí com você no próximo bloco. Estamos de volta e gostaria que o pastor Sérgio Alves continuasse falando conosco sobre essa questão, né, do sofrimento humano, né, quais as diferenças de quem sofre, mas tem Cristo, né, e quem sofre não tendo uma fé, não crendo em Deus. Então, que o senhor continue aí falando conosco. Eu sinto o exemplo natural, assim, de uma pessoa que precisa fazer uma cirurgia para fazer uma correção e ficar curado de algum problema, né? Aí você comunica, olha, você tem que fazer cirurgia, e a pessoa fica apavorada, porque vai ser cortada, vai ser costurada, vão extirpar alguma coisa de dentro dela. Aquilo sempre deixa a pessoa tensa demais, né? Eu já passei por cirurgias, eu sei muito bem como funciona a hora do impacto da notícia, né? Mas tem veja medo, bem, né? Medo. E aí você fica tenso, aí vai fazer os exames, tem 7 dias geralmente, que antecede, às vezes não é de urgência, né? E aí, quando vai para a cirurgia, aquela pessoa não sente nada, porque ela recebe uma anestesia, né? Uma pessoa que sofre e ela está salva de alma, é a mesma coisa de que esse processo que eu citei como exemplo. Na hora que vem o problema sério, você recebe uma graça de Deus para suportar aquilo, para padecer por aquilo, que é uma porção de graça maior do que aquela que é liberada diariamente para nós, né? Então, é um exemplo assim que eu dei, porque é anestesia. Olha, agora, quem está no mundo e não recebeu ainda Cristo, né, e não vive ainda, sua alma não foi salva pelo Senhor ainda, justificada, ele vai sentir as dores e não tem anestesia. É a mesma coisa que arrancar um dente sem anestesia, né? Então... E aí vem muitas vezes o pânico, né, a depressão, uso de drogas, bebidas, enfim, né, as fugas, né. O ópio natural tem que aparecer, porque senão a pessoa não aguenta. É um subterfúgio, uma necessidade para ele suportar a situação de vida dele, né? Verdade. Então... Mas Cristo é a nossa solução nessas horas. Eu gostaria assim que o senhor enfatizasse essa questão da importância da salvação da alma e da urgência, né, de se ter essa salvação da alma, porque realmente é algo que vai fazer a diferença, né, para a eternidade. Seja para um lado ou para o outro, e muitas vezes as pessoas não compreendem isso. É difícil simplesmente dizer, né, tem que
salvar a tua alma, mas o que é isso, né? Por que eu preciso disso? Salvar a alma ela tem muito a ver com o futuro, mas também tem que ver com o contemporâneo da nossa vida. As duas coisas. Veja bem, a nossa alma nasce condenada ao lago de fogo. Quer dizer, o inferno. Então, nós temos um exemplo na Bíblia que teve 3 homens que o rei Nabucodonosor lançou na fornalha ardente. E ele observava de longe que aqueles 3 homens circulavam, andavam lá dentro, no meio do fogo, e não se queimavam. Nem sapecou o cabelo nenhum deles. E isso qualquer livro histórico, não é só a Bíblia que fala, qualquer livro histórico fala disso, historiadores, que foi uma realidade. Agora, Nabucodonosor enxergava um 4º homem na fornalha. Né? Quem era aquele 4º homem? Cristo estava com ele. Quando uma alma, uma pessoa está sob o cuidado de Cristo, ele não sofre esses danos. Se ele está salvo, ele vai ser eterno e vai ser um vencedor e vai viver eternamente com Deus. Agora, aquele que não se preocupa com a salvação da sua alma, ele não terá essa proteção divina quando tiver óbito ou quando for consumada esta era. Né? Então, a situação vai ficar muito terrível para essa pessoa, porque o juízo virá e ela será julgada. E o nome dessa pessoa não estará escrito no livro da vida, que é o livro dos salvos. A Bíblia diz que no dia do juízo, nós vamos se apresentar a Deus e eles vão olhar se o meu nome está no livro dos salvos da vida. Se eu tenho a minha alma salva, quando foi que eu me batizei, quando eu aceitei Jesus, como está a minha ficha de restauração interior. Sim. Tudo isso será analisado no dia do juízo final. Imagine se a pessoa se apresenta e diz: olha, infelizmente, tu não está salvo. Seremos chamados ao tribunal de Cristo. Né? Todos nós, todos vivos, mortos, todos vão passar lá. Desde Adão até o último que nascer nessa dispensação. E aí, o único que pode salvar uma alma é Jesus Cristo, por meio da minha fé na pessoa do Filho de Deus que veio em carne e que, mediante o meu clamor, diante de professar minha fé nele como Senhor e Salvador e Filho de Deus que veio em carne, ele me concede o Espírito eterno que vem de Deus. É por isso que a minha alma é salva naquele momento, porque ela fica marcada para a salvação eterna. A minha alma fica justificada diante de Deus. E lá em Romanos diz, 8:1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para você estar em Cristo Jesus, tua alma que precisa ter salvação, que Ele provê, que Ele providencia. Ninguém mais salva almas a não ser Jesus Cristo. E isso é algo gracioso, né? Gracioso. É de graça, é pela graça de Deus, mediante a pessoa buscar, querer isso. Né? Exatamente. Então, veja quanto valor tem o mundo hoje se estima 1/3 da população mundial que são cristãos. É uma estimativa. Imagina quantas almas condenadas. E se formos pensar, né, mesmo quem está ainda em dúvida, né, pelo sim, pelo não, né, vamos buscar a salvação da nossa alma, porque a gente tem só esse tempo presente e nós não sabemos o dia de amanhã, nem na próxima hora, por exemplo, né, e o tempo que se tem para isso é aqui, enquanto estamos vivendo na Terra, né?
Amém. Bem, pastor, nós já estamos aqui terminando, né, o nosso programa hoje, e eu quero agradecer pela sua participação novamente, deixando então essas dicas aí, né, que você busque viver melhor hoje e garanta aí, né, o futuro, a eternidade, a salvação da sua alma. Muito obrigada, pastor Sérgio, e até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite a todos e até a próxima semana. Viver bem.